Basília Rodrigues, vamos lá, alguns aspectos aqui para jogar a bola para você na análise. Qual é o nível de politização interna dessa crise diplomática entre Brasil e Israel? E com relação ao que foi declarado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quando ele fala em retratação do presidente Lula, isso está no radar do Itamaraty? Olha, lá no Palácio do Planalto, Carol, muito bom dia para você, bom dia Larissa, todos os espectadores aí do Novo Dia. Falando com ministros do Palácio do Planalto, causou incômodo essa declaração do presidente do Congresso, presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Mas eles também observaram que a resposta iminente, né, ali a resposta na cara do gol, feita pelo aliado Omar Aziz, ele que também é senador da República, mostrou que não existe só um lado da história, que o debate está muito dividido. E isso ajuda na narrativa, né, ou no discurso do governo, de que existem políticos utilizando esta polêmica de momento para tomar partido em nome de Israel, mas no fundo para atacar o governo Lula. Então eles acreditam que não tem só um lado da história ou só uma onda de repercussões negativas de críticas a Lula, que também tem um outro grupo endossado por políticos aqui no Brasil, apoiadores do presidente Lula e também por outros países, a exemplo de integrantes da comunidade internacional que concordam com Lula, mostrando que o presidente conseguiu colocar o dedo na ferida e que pode ter errado na forma, mas não no conteúdo. Então, o objetivo de alardear para os excessos do governo israelense, na visão de apoiadores do governo Lula, do próprio Itamaraty, foi alcançado. Então, agora é hora de retratação? O que os seus auxiliares dizem é que não tem pedido de desculpas. Até o próprio ministro Mauro Vieira disse isso depois, né, a jornalistas, depois da reunião que teve com o embaixador israelense aqui no Brasil, Daniel Zonshine, que não tem pedido de desculpas. Ele afirmou que a reação de Israel ao declarar Lula como pessoa não grata é que foi inaceitável. O que a gente tende a esperar agora. Já tem ministros ali do Palácio do Planalto, eu destaco publicação recente do ministro da Secretaria de Comunicação, né, Paulo Pimenta, dizendo que o ataque de Lula, a fúria, né, no discurso do presidente brasileiro foi contra o governo israelense, não contra os judeus. Lula, se voltar a falar deste assunto, ele deve fazer essa distinção, que uma coisa é falar da comunidade judaica, outra é falar do governo de Israel, do exército israelense e das ordens que estão sendo emanadas por Netanyahu. Então, ainda assim, não há uma certeza no Palácio do Planalto que o presidente queira voltar a falar deste assunto. Do mesmo jeito que você tem aliados tentando convencê-lo a fazer uma retratação, tem outros que dizem nunca mais fale deste assunto, nem em ordem comparativa, nem de desculpa. Ontem o que a gente viu ali no plenário, declarações do líder do governo no Congresso Nacional, líder do governo no Senado Federal, foi entendido pelos ministros no Palácio do Planalto como algo de ordem pessoal. Então, quando Jacques Wagner fala, ele que é judeu, outros políticos judeus não se viram com outra possibilidade senão a de criticar a declaração do presidente Lula. Mas quando o Rodrigo Pacheco fala, aí ele está trazendo uma questão da institucionalidade. Ele não falou só como Pacheco, ele falou enquanto presidente da casa, sentado ali na mesa principal, né, sentado na tribuna do Senado Federal. Então, por isso que acabou causando incômodo entre ministros do Planalto. E temos a manifestação de Rodrigo Pacheco e até o momento, Larissa Rodrigues, ainda não acompanhamos nenhuma declaração pública de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Está previsto algum tipo de manifestação, pronunciamento dele sobre esse assunto? Carol, ontem eu tentei conversar com algumas pessoas ali no círculo de Arthur Lira e que, por enquanto, o presidente da Câmara não estaria disposto a se meter neste assunto.
Foi o que eu escutei. A gente lembra que Lira tem tentado uma reaproximação com o Palácio do Planalto. Inclusive, há uma expectativa, daqui a pouco eu trago detalhes sobre isso, de uma reunião de Lira com Lula e alguns líderes já amanhã, na quinta-feira. Então, por enquanto, ele não deve se posicionar. Está sentindo um pouco o clima. Pode ser que no decorrer do dia, com tantas cobranças que tem recebido para se posicionar, especialmente depois dessa fala do presidente do Senado, Lira mude de ideia. Mas até ontem à noite, a informação é que ele estava querendo continuar as conversas e tentar desenrolar problemas que tem internamente ali com o Palácio do Planalto. E, Basília, enquanto conversamos, o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, está se deslocando de volta ao país. Qual é a previsão para a reunião que ele terá com o governo, com o Itamaraty? Qual é a previsão de chegada aqui no Brasil? Olha, o embaixador disse agora cedo, na troca de mensagens, que chega aqui no Brasil meia-noite, né? Então, ele já não estará nesta quarta-feira, ainda não estará nesta quarta-feira aqui no território brasileiro. Ele passou essa previsão de meia-noite, disse que neste momento está em Roma, lembrando que de lugar em lugar que ele irá passar antes de chegar aqui no Brasil, o destino final é o aeroporto de Santos Dumont. Ele vai chegar no Rio de Janeiro, de acordo com o Palácio do Itamaraty. A previsão é se reunir com o embaixador Mauro Vieira e também com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele teria agendas tanto lá no Rio quanto aqui em Brasília. Vamos acompanhar, então, essa chegada do embaixador. Ele disse que, por enquanto, não tem hora marcada para o encontro com o presidente ou com o chanceler e ainda está na viagem, está chegando de Israel aqui ao Brasil, sendo que neste momento mesmo, ele está em Roma. Então, a ideia do que o presidente vai fazer, se é de retratação ou de colocar panos quentes e nunca mais tratar de Holocausto, passa também pelas conversas que o Brasil quer ter com o seu embaixador lá em Israel. Não tem previsão de retorno de Frederico para Israel. Então, ele já é um gesto, né, feito pelo próprio Brasil, da retirada, ainda que temporária, do seu embaixador de lá, para conversar, para sentir o termômetro dessa crise. Basília e Larissa, daqui a pouquinho conversamos mais sobre esse e outros assuntos e, claro, de olho nas conversas relativas a essa tensão diplomática.